Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Irmãos, como lidar com o sentimento de culpa? Como lidar com os sentimentos de culpa em relação a pecados cometidos? O sentimento de culpa, ele a priori, ou seja, a princípio, ele é bom, porque ele nos leva ao arrependimento. Se você não se sentir culpado por aquilo que você fizer de errado, há algum problema, talvez até algum indício de psicopatia. No entanto, quando você se sente culpado por algo errado que você fez, então ótimo, isso aí é muito bom sim. A Bíblia diz que o arrependimento é necessário e se nós não nos sentirmos culpados, não haverá arrependimento. Inclusive para a salvação, ou seja, para a vida eterna, é necessário o arrependimento e a fé. A Bíblia diz em Mateus 4,17: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois nós temos em Mateus 3,2, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. São palavras do próprio Senhor Jesus. E uma pessoa apenas se arrepende quando ela se sente culpada por aquilo que fez. A Bíblia também diz em Atos 3,19: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, o sentimento de culpa, a princípio, ele é muito bom, porque nos leva a um arrependimento, a uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. O que nós temos no original a palavra metanoia, o que é diferente do remorso, que é o metamelomai, para que possamos então ter os nossos pecados apagados e vivemos tempos de refrigério. E em Cristo, até os piores pecados, eles são perdoados. Eu não sei quais pecados você cometeu, qual culpa você sente por esse pecado, mas eu posso dizer que em Jesus Cristo, até os piores pecados, os mais atrozes, os pecados mais hediondos, eles podem ser perdoados. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, 9 a 11, uma lista aqui de pecados que foram perdoados dos irmãos da igreja de Corinto. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E, a bênção vem agora, e é o que alguns têm sido, e não são mais, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Eu repito a referência, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. Então, na igreja havia pessoas que outrora eram adúlteras, que outrora eram homossexuais, que eram ladrões, que eram avarentos, bêbados, idólatras, maldizentes, enfim, toda essa sorte de pecadores, e eles foram lavados, eles foram santificados, justificados no nome do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Então, tudo isso pode acontecer com você também, mediante o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. A salvação, ela é pela graça, e a graça perdoa. Mas mesmo depois de salvos, infelizmente nós continuamos pecando. Só que o pecado deixa de ser um estilo de vida para ser um acidente de percurso. Ou seja, nós não queremos pecar, mas acabamos pecando. E quando isso acontecer, temos um advogado. E um ótimo advogado, o melhor advogado de todos os tempos. A Bíblia diz em 1 João 2,1: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, até mesmo depois, pastor, mas eu pequei depois que eu me converti. Olha, nós temos um advogado. Se arrependa logo, confesse a ele vai. Tem que recorrer ao advogado. Fez alguma coisa errada? Corre para o advogado. Quem é nosso advogado? Jesus Cristo. Pecou? Corre para Jesus e ele vai te ajudar. Liberdade do pecado, no entanto, nem sempre significa liberdade de sentimento de culpa. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, 10, que nós temos um acusador, que ele fica diante de Deus nos acusando de dia e de noite pelos nossos pecados, tentando nos humilhar.
e tentando entristecer a Deus pelos pecados dos seus filhos aqui na terra. Então, quando um cristão ele tem sentimentos de culpa, ele já foi perdoado, mas ainda continua, já foi até liberto do pecado, não comete o mesmo pecado, aquele pecado o qual ele tanto se arrepende, o qual ele tanto se sente culpado. E agora, pastor? Como lidar com esse sentimento? Porque já fiquei liberto do pecado. Amém. Nós temos aqui alguns princípios. Eu gostaria que você os anotasse. O primeiro deles é: confesse todos os pecados previamente cometidos que ainda não foram confessados, sobre os quais você tenha conhecimento. Tá? Você vai fazer assim, um checklist. Você vai fazer uma autoavaliação e buscar saber, Deus, esse pecado, não, esse aqui eu ainda não confessei. Talvez você confessou um, mas ainda está faltando o outro. E esse sentimento de culpa é Deus te alertando, olha, tem mais coisa para confessar, tem mais coisa para falar diante do seu advogado, para que ele possa advogar em seu favor. E nos Salmos, de capítulo 32, nós temos aqui os versos 1 a 5, coisa preciosa. E eu gostaria que você ficasse bem atento. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Aí o que aconteceu? Ele estava sentindo-se culpado. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, tu perdoaste a maldade do meu pecado. O salmista se sente aliviado no versículo 5. Ele havia cometido pecados e a Bíblia diz que o humor dele, a alegria dele, virou em sequidão de estio. Uma estiagem muito grande. Imagine uma terra árida, seca, toda trincada pela falta de água, pela falta de chuva. Assim é a alma de uma pessoa que precisa de perdão. Essa pessoa, ela pode forçar uma aparência de alegria, pode forçar que vive bem. No entanto, por dentro está totalmente seco, é um solo árido, arenoso, ali já não frutifica mais, ali as plantas não vingam, não há flores, não há frutos. E precisamos sim, o mais rápido possível, urgentemente, confessar o nosso pecado e não encobrir a maldade. Nós temos, não vou falar, eu não quero confessar, mas é um princípio. Confesse, vai ter que abrir a boca e falar com Deus. Olha, e em segundo lugar, peça ao Senhor que revele qualquer outro pecado que precise ser confessado. Sim, você vai chegar diante de Deus e vai orar conforme Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Aqui o salmista ele ora ao Senhor dizendo, ó Pai, eu preciso de sua ajuda, eu preciso que o Senhor olhe para dentro de mim, olhe os meus pensamentos e vê se eu estou fazendo algo errado. Para que ele pudesse então ter comunhão com Deus, para que ele pudesse retratar, pedir perdão. E tem momentos na nossa vida que o nosso humor cai, que começamos a ficar tristes e não sabemos exatamente de onde vem essa tristeza. Por que eu estou triste? E aí nesse momento, se lembra, vai orar. E ora ao Senhor. E nessa oração vai dizer, Senhor, olha para mim, me mostra onde eu posso estar pecando contra o Senhor. E aqui quando fala sobre pensamento, olha para os meus pensamentos. Possivelmente um pecado espiritual. Não um pecado carnal, algo visível, mas talvez é um sentimento de inveja, talvez é um sentimento de ira, um sentimento de cobiça, eu não sei. Algum mau pensamento imoral e foi, Senhor, me ajuda. Tenha um bom filtro e nesse filtro você possa então estar colocando Deus para poder filtrar os seus pecados. Porque mesmo que você peque inconscientemente, ou seja, não está nem se dando conta de que está pecando, o pecado continua gerando morte, continua gerando prejuízo, destruição. Então esse é o segundo ponto e ele deve ser observado. Vez e outra eu faço isso. Eu entro no meu quarto em oração e começo a falar, Senhor, eu gostaria que o Senhor me mostrasse o que eu tenho que melhorar. E sempre Deus tem algo para me dizer. Olha, você tem que melhorar essa área. Você melhorou essa, mas piorou a outra. Ok, Senhor, é verdade. Me ajuda
a melhorar as duas. Isso é importante, uma manutenção da sua espiritualidade. Em terceiro lugar, confie nas promessas de que Deus vai perdoar o pecado e remover a culpa baseado no sangue de Cristo. Aqui tem a ver com fé. Fé no que Deus deixou escrito na sua palavra para o nosso conforto, para que compreendamos a vontade de Deus e como Deus atua diante da confissão de um pecado, diante do nosso arrependimento. A Bíblia diz em 1 João 9, versículo muito conhecido: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não há injustiça que Ele não possa perdoar, mas de toda injustiça. O princípio é se confessarmos. A quem? Não a um homem, tá? Não a uma mulher, não a uma instituição. Nós vamos confessar a Deus e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Temos também Salmos 85, 2. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Também temos: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, abundante em benignidade para todos os que te invocam. Para todos, isso é universal, é para qualquer pessoa que busque a Deus. Ele está ali pronto para perdoar. Salmos 86, 5. Temos também Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que bênção, então descansa. Você pecou, cometeu um pecado grave. Davi cometeu um pecado gravíssimo. Ele fala no capítulo 32 de Salmos, ele fala em capítulo 51 sobre o momento que ele confessa a sua iniquidade. E Deus o perdoa e volta então a ter refrigério na sua alma. Olha, em quarto lugar, nas ocasiões em que os sentimentos de culpa surgem sobre pecados já confessados e abandonados, rejeite esses sentimentos como uma culpa falsa. Não tem motivos para ter esse sentimento de culpa. Como disse no início, o sentimento de culpa ele é bem-vindo para gerar arrependimento. Uma vez que você confessou e se arrependeu, ou seja, você deixou a prática do pecado e voltou a ter comunhão com Deus, não há motivos para que você permaneça com o sentimento de culpa. Então, é um falso sentimento que vem para poder impedir que você tenha a plenitude de Deus na sua vida. A Bíblia diz em Salmos 103, versículos 8 a 12: misericordioso é o Senhor e piedoso, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, amém. Nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades, amém de novo. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o Brasil está longe dos países asiáticos, assim Deus está afastando de nós as nossas iniquidades, os nossos pecados. E em quinto e último lugar, peça ao Senhor para repreender Satanás, porque ele é o seu acusador. E peça ao Senhor que restaure a alegria que acompanha a sua liberdade de culpa. Vai ter que conversar com Deus mais uma vez. Satanás ele está ali sempre tentando nos lembrar dos nossos pecados, lembrando-nos do nosso passado. E eu até aprendi quando era adolescente uma frase, olha, quando Satanás ficar lembrando dos seus pecados, do seu passado, lembre-o do futuro que lhe espera. Sem dúvida, o futuro de Satanás chama-se lago de fogo. Esse é o futuro dele. O nosso futuro é o céu, é a vida eterna junto com Jesus, ali sem pecado, ali na plenitude, com corpos glorificados, sem dor, sem tristeza, sem lamento, na pureza, junto com o nosso Salvador Jesus Cristo. É isso que nos espera, é isso que nos aguarda. Fomos totalmente lavados, totalmente perdoados, santificados em Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo tem poder para perdoar todos os pecados e eu creio nisso. Eu já me apropriei dessa bênção, dessa promessa. E você, espero que já tenha feito o mesmo, senão o que está esperando, o que lhe impede de poder agora ser salvo, de se entregar a Jesus. Você é liberto dos seus pecados, você é lavado dos seus pecados no momento da sua salvação, porque aí você não tem nenhuma condenação. Você será um dia julgado diante de Deus
mas você não passará pelo juízo final, pelo grande trono branco. Você passará apenas pelo tribunal de Cristo para receber galardões diante daquilo que você construiu em cima do alicerce que é Jesus Cristo, porque somos salvos pela graça, pela fé em Jesus Cristo, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Essa é uma bênção maravilhosa que ninguém pode deixar passar. E a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade do Evangelho. Então, se hoje você vive um sentimento de culpa, está lidando com esse sentimento, está te prejudicando, você pensa nisso de dia, de noite, na hora que está dormindo, sonha com isso, Deus já te perdoou. Hoje foi um dia que eu citei referências e mais referências. Sempre a Bíblia dizendo, olha, Deus é grande em misericórdia, mas Ele é muito grande em misericórdia. Ele perdoa, confessa o seu pecado, Ele apaga as nossas transgressões, Ele não tem mais memória delas. Ele concede o perdão dos nossos pecados. E isso é algo que nos dá paz. Mas eu pequei depois de ser salvo. Tudo bem, tá? Que isso não seja um estilo de vida, que você não faça disso uma coisa cotidiana. Porque você não quer desagradar a Deus, você quer estar perto dele. E o pecado continua gerando morte. Mas se pecou, talvez você tenha pecado e pecou feio, pecou como Davi. E agora, confessa o seu pecado, se arrepende, vai a Jesus, sempre vai a Jesus, porque temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Ele vai advogar, vai litigar em seu favor e você vai vencer a causa, porque Ele tem poder. Os Salmos 32, ele é muito proveitoso, ele é muito importante, porque ele mostra aqui o salmista alcançando refrigério para a sua alma, refrigério para a sua vida, para ter uma vida em paz, uma vida equilibrada, sabendo que não temos nenhuma pendência com o Senhor, sabendo que Deus nos ama, sabendo que nós não conseguíamos de forma alguma resolver o problema do pecado. E aí Jesus, ele vem à terra para resolver por nós. E quando nós acreditamos e confiamos nele, faz, Senhor, eu deposito a minha fé, a minha esperança no Senhor. Ele faz questão de fazer um ótimo trabalho nas nossas vidas e continua fazendo. E quando vai terminar? Quando ele voltar para nos buscar ou quando nós tivermos corpos glorificados e partimos para a eternidade. E tem mais, 2 Coríntios, a última referência da noite, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: E é assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo, mas tudo se fez novo. E isso é algo que está aqui comigo. E deve estar com você também. Olha, você entregou a sua vida a Jesus? Está em Jesus? Estou, pastor? Amém. Olha, as coisas velhas já passaram. Não há mais. Tudo se fez novo. Você agora é uma nova pessoa. É um novo homem, uma nova mulher. É uma nova vida. Você foi de novo gerado, você teve uma nova chance. Você nasceu na família de Deus. E Deus, Ele não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Isso é Atos 17:30. Ele não está levando em conta os tempos da ignorância, que são os tempos passados. Ele está contabilizando daqui para frente. Do momento que você entrega a vida para Jesus, para frente. Foi amém. Então, vamos viver para Jesus. Vale a pena. É gratificante. É reconfortante. Nós não podemos viver esta vida sem ter Jesus no centro, sem ter Jesus ali realmente em primeiro lugar, porque Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória. E quando nós compreendemos isso de coração, não só de boca, a sua vida muda, e muda para melhor. E você não trocaria por nada. Não tem dinheiro no mundo, não tem fama, não tem popularidade, seja lá o que for, que você troque pela sua comunhão com Jesus, por saber que você está em comunhão com o Criador do Universo e que o Criador do Universo te ama com um amor incondicional, com um amor incalculável, esse amor ágape. Deus é bom demais, a sua benignidade, ela dura para sempre. Eu gostaria de orar por você. Pai bendito, nós o louvamos, o bendizemos, o Senhor é Deus, é todo-poderoso, é o Criador dos céus e da terra. E sabemos que o Senhor é grandioso em perdoar, grande em misericórdia, extremamente benigno. E eu peço que o Senhor liberta
Ó Deus, aqueles que têm ainda um sentimento de culpa agarrado em si, que já se arrependeram, que confessaram diante do Senhor o pecado, já deixaram o pecado, mas ainda estão carregando o sentimento de culpa. Ah, se eu tivesse tomado outra decisão. Ah, se eu não tivesse feito isso ou aquilo. Mas, ó Pai, por favor, em nome de Jesus, que essas pessoas entendam, que esses seus filhos entendam que nós temos um advogado, nós temos o Senhor Jesus, que não há motivos para sermos condenados, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu peço que possam viver em plenitude, em refrigério para suas almas. E se há alguém em pecado, eu peço em nome de Jesus que essa pessoa venha se arrepender agora, confessando o pecado ao Senhor e clamando perdão em nome de Jesus. E assim também possa alcançar refrigério para a sua alma e uma vida boa, harmoniosa com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o nosso Salvador Jesus Cristo. Ó Deus Santo, por favor, continue salvando almas, continue abençoando os cristãos, para que possamos ser luz no mundo e sal da terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.